Olá, meus amigos, um grande abraço. Estamos de volta. Este é o Futebol em Rede para você. Programa esportivo, debates esportivos de segunda a sexta. Eu sou o Fábio Seródio, ao meu lado Luiz Carlos Quartarolo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja a hora que for que você acompanhe o nosso programa, seja bem-vindo. Gosta do nosso comentário? Ajuda a gente, dá um positivo. Não gosta? Dá negativo. Escreva aí embaixo no descritivo do programa que a gente vai lembrar de você. Por exemplo, o Fernando Silva, Matheus Macedo Cartapati, Tiago Bastos, Joel Silva, Rubens Cruz Ferreira, todos que já estão seguindo a gente no programa e estão participando. Isso é bom demais. Um agradecimento especial ao Camilo Quartarolo, que está numa torcida enorme pelos 1.000 inscritos. De coração, muito obrigado. Quartarolo, dá o seu tradicional e educado cumprimento oficial do programa e, de quebra, anuncie o tema do programa de hoje, Quartarolo. É isso aí, Seródio. Um abraço a você. Bom fim de semana. Chegamos a mais uma sexta-feira no mundo, hein? Bom fim de semana para todos. Tenha bom futebol. Você que vai ver futebol, você que vai sair com a família, seja muito feliz. E o Camilo Irineu Quartarolo é o nosso diretor sem pasta para o interior do estado, né? Obrigado. A você que está inscrito aí, a gente agradece eternamente. Você não está inscrito ainda, se inscreva lá, dá uma força para os velhinhos. Temos que chegar a mil, e depois vamos buscar outros números, outras etapas. Seródio, sem perda de tempo, sem delongas, o nosso assunto vai ser o clássico de fim de semana, um clássico paulista dentro do Brasileiro. De novo, em Itaquera, tem Corinthians e São Paulo. Será? Será? Tem tabu no ar, tem pressão. Corinthians e São Paulo. Seria um tabu? Problemas do mesmo lado, iguais para os dois, meu caro Seródio? São dois lados de um mesmo problema, né? É. Lembrando que o São Paulo nunca venceu o Corinthians desde a inauguração da Neoquímica Arena, que é o estádio de Itaquera do Corinthians. Foram Tá indo para 10 anos, né, Seródio? 10 derrotas e 6 empates em 16 jogos. Então, esse é o tabu. De um lado, o torcedor do Corinthians coloca o tabu como uma grande vitória institucional. Do outro, até a torcida do São Paulo está promovendo aí incentivos para que o São Paulo quebre o tabu, já que o Corinthians não vive um bom momento, o São Paulo também não vive um momento extraordinário. Mas aí surge esse grande problema, um entrave na vida dos dois clubes. É um tabu, como diria Vicente Mateus, é uma faca de dois legumes. Matheus era um grande entrevistado, né, Seródio? Gente boa. Foi um grande dirigente do Corinthians e do futebol brasileiro. Ele tinha umas frases maravilhosas. Eu acho até que o Ari Toledo é que fazia as frases para ele, porque ele era muito engraçado, né? E ele era muito amigo do Ari também. Falecido Vicente Mateus, que você foi lá no sepultamento, acompanhou, né, o velório. Você Infelizmente, porque era uma pessoa legal comigo, sempre foi. Sim, comigo Ele também, a dona Marlene, outra que infelizmente faleceu, que também foi muito educada comigo durante a vida dela, o meu envolvimento com eles. São pessoas que eu tenho maior estima e respeito. Não interessa, todo mundo erra, eles também erraram. Mas já acertaram muito. eu tenho estima e respeito pelo conjunto da obra. Não, é verdade, não é verdade. E Tô só falando... quem merece, por exemplo, tem muita gente que pisou na bola comigo que eu respeito. Por quê? Porque o conjunto da obra mostra para mim que a pessoa não é ruim. Não faz. Falhou, mano. Existem outros que o conjunto da obra aponta que realmente. É costume fazer essas coisas, aí não dá. Aí Aí já é tradição, daí não dá. Aliás, só queria explicar para o nosso espectador que está nos vendo agora, eu falei do Vicente Mateus com carinho, porque o Fábio Seródio foi o único repórter a ficar no velório junto com a Marlene Mateus até... E com a filha dele, a madrugada toda, no meio de um carnaval. E não tinha ninguém, e lá estava Fábio Seródio, trabalhando pela Jovem Pan, mas, ao mesmo tempo, também participando, e a gente, que já perdeu o ente querido, sabe da importância da presença das pessoas, né, Seródio? Então, parabéns, Seródio. Quando chegou de manhã, quando é 7 horas da manhã, começou a aparecer gente. Aí você pôde ir embora tomar seu café. Não, senhora, eu fiquei até as 2 da tarde, na hora do sepultamento. Aliás, aqui vale o registro. Eu de fora do cemitério, ok? Narrando o enterro no cemitério. E aí começaram a cantar o hino do Corinthians. O hino foi cantado em 2 faces, dentro do cemitério e fora.
Então, na Jovem Pan, eu estava num orelhão, vazou o pessoal cantando o hino do Corinthians. Ficou lindo, eu lembro. Lindo foi, mas eu tinha 2 hinos sendo cantados. Um no sepultamento e o outro no orelhão. Coisa de cinema, mas tudo bem, faz parte do show. Mas foi uma bela homenagem, foi uma bela homenagem. Ele cumpriu a sua missão, você foi lá, fez um excelente trabalho e como ser humano também teve muito presente, tanto é que a dona Marlene Matheus reconheceu isso até a morte. Meu caro Fábio Seródio, foi apenas um momento de saudade do Vicente Matheus e eu gostaria de saber o Vicente Matheus o que pensaria hoje dessa situação do Corinthians, né? Deve estar virando no túmulo. Mas, Seródio, os dois times jogaram no meio de semana, o Corinthians levou uma sapatada de 3-0 do melhor time do campeonato, dizem por aí, o Botafogo é o líder, 15 pontos. Cuidado, hein? Não, é o líder do campeonato, 15 pontos. Mas... O cavalo paraguaio está virando alazão. E o São Paulo, pelo menos dentro daquilo que programou Dorival Júnior, foi um jogo horrível lá em Fortaleza. Nenhum dos dois times jogaram bem. Nenhum dos dois jogou bem. Mas o São Paulo foi para não perder, porque ele, inclusive, toda a defesa ele não escalou justamente para preservar para esse clássico contra o Corinthians. E se há um momento que o São Paulo pode sonhar em ganhar em Itaquera, é agora, né, Seródio? Tudo bem que não vai ser tão fácil assim, mas, dadas as situações, né? O clima seria mais favorável ao São Paulo hoje que ao Corinthians. Sim. Ok? Mas aí a torcida do Corinthians, Quartarolo, que eu conheço muito bem, aliás, conheço muito bem as duas torcidas. Claro. A torcida do Corinthians vai usar esse tabu, se ele for quebrado, como a ruptura institucional com o clube. Você pode esperar, é ano de eleição. O coitado do Vanderlei, eu falo coitado, não tenho dó dele. É que ele está numa situação difícil. Ele nem sequer esquentou a cadeira, mas se perder o tabu, vai ficar marcado como o homem que perdeu o tabu para o São Paulo. Perdeu pela primeira vez para o São Paulo em Itaquera, na Arena. E aí a torcida do Corinthians vai pressionar, Quartarolo, se já não estiver pressionando. Já está. E aí? Então, o Vanderlei Luxemburgo, há um tempo atrás, depois daquela derrota na Libertadores para o Del Valle, ele fez um acordo com o Padinho. Você sabe que o Padinho é o presidente do Corinthians. Desculpe, presidente da Gaviões da Fiel. Porque tudo que o Corinthians vai fazer, o Duílio liga para ele. Posso? Mas não é esse que falou, pode trazer o Cuca que nós seguramos a onda? Isso, mas não segurou, né? Mas o Padinho acertou com o Vanderlei Luxemburgo, com o grande Luxa, que daria 10 jogos de trégua. E esse jogo vence, essa trégua vence justamente no jogo da volta lá em Quito contra o Independiente pela Libertadores. Já foi ontem o segundo jogo da trégua, tomou uma traulitada. Hoje ouvi nas redes sociais que parece que a trégua eles não vão segurar. E é isso que você falou. Se não for bem, se não ganhar do São Paulo, se empatar, pode também estremecer, mas tudo bem. Mas se perder, adiós trégua, vão começar a fazer movimento contra o Corinthians e até contra o Vanderlei Luxemburgo de novo. Agora, quem manda negociar com esse tipo de pessoa, né, Seródio? Aí tem um outro exemplo de negociação, que eu não sei nem o nome do sujeito, que é o presidente da torcida do São Paulo, e publicamente disse o seguinte: vai pagar do bolso do seria de quem a balada de todos os jogadores se o São Paulo ganhar do Corinthians e Itaquera. É um negócio salutar. Mas o negócio negócio jogador para balada. O negócio é tão idiota que o Arboleda, que não gosta de balada, o Arboleda, que foi flagrado durante a pandemia em festa clandestina em 2021, não me diga, que foi multado e afastado dos treinos pela diretoria do São Paulo, achou legal. De graça. Dá injeção na veia. É o mesmo Arboleda que vestiu a camisa do Palmeiras com os amigos dele lá na Colômbia, não foi? Não, em Quito, não foi? Então, em Quito, sei lá onde. Quer dizer que o Arboleda não tem um cérebro muito, digamos assim... Os neurônios não batem, né? Os neurônios não batem muito. Não são muito qualificados, a gente já entende. Mas aí pagar a balada como incentivo para os jogadores ganhar do Corinthians, Quartarolo, eu rasgo a carteirinha, é demais para mim. É demais. Não, Seródio, e são os mesmos que perseguem jogadores em baladas. Então, não dá para entender, é incoerente. Mas eles vão ficar na porta da balada com vale? Não. Quem veio? Fulano. Sabe, tem umas coisas que são muito idiotas até para os idiotas, né? Agora,
Se o São Paulo e se o Corinthians querem viver ligados a esse tipo de situação, problema deles. Eu já falei que se o clube acabar, a torcida organizada acaba. Se a torcida organizada acabar, o clube continua vivendo. Então a gente já sabe quem depende de quem. Eu não sou, desculpa, Quartarolo, mas eu não bato com o seu raciocínio, não. Se Não? o clube acabar, a torcida organizada arruma outra atividade. Assim já não tem, né? É, Se já não tem, né? eles Porque vão fazer carnaval, vão é, fazer, sei é, lá, é, gatonete, vão fazer, quermesse, sei lá, não é, sei. jogo de Eles terão azar. outra atividade. Eles terão Não. outra atividade. Aliás, Agora, aliás, quando não tem jogo, eles fazem alguma coisa. Pode ficar só eu não falando do jogo. consigo entender, eu quero que vocês, meus amigos que acompanham o programa, consigam entender o meu raciocínio. Tudo bem, é Corinthians e São Paulo, tem rivalidade, tem um tabu em jogo. Mas o que esses personagens atrevidos têm a ver com isso? Diretamente nada. Eles não representam ninguém, cara. Um para dizer que o mundo vai cair, o outro para dizer que vai pagar balada para todo mundo. É um absurdo, cara. Mas os clubes aceitam, Serote. É um absurdo. Eles conseguem se colocar acima da tradição e da importância do clássico. Que é um campeonato à parte, né? É um campeonato, como diria o filósofo Tite, Sim. que é o último treinador na lápide do cemitério da CBF. Então, eu não consigo entender que é importante quebrar o tabu ou manter o tabu. Claro. Concordo. Deve estar na alma do torcedor. Vamos manter esse tabu, vamos quebrar esse tabu. Isso é Pelo, legal. pelo menos isso. É da rivalidade esportiva. E um dia, sinto muito, Vai você que quebrar. está acompanhando, se aproxime. Vou Um acompanhar. dia acaba. É normal, normal. O Santos do Pelé tinha um tabu com o Corinthians e um dia acabou. Acabou. 68. Então, até para a alegria do futebol, que um dia que acabe ou demore para acabar, isso tudo faz parte. O que não tem é esses personagens que estão fora do mundo do futebol vir a público se meter na história do tabu, Quartarolo. Mas o que é pior é que os clubes aceitam, inclusive financiam muito das ações dessas facções O organizadas pior é a imprensa abrir espaço para esse tipo de coisa. também. Mas hoje em dia eu não vou culpar nem diretamente mais a imprensa, porque hoje em dia todo mundo pode ter um site na internet, pode ter um canal na internet, pode ter uma rádio na internet. Nós temos. Temos aqui, ó, o Futebol em Rede. Aliás, entra lá e se inscreve. Me desculpem, hein? Eu me considero um pouco mais qualificado que certo Sim, maluco. Seródio, mas hoje qualquer um pode ter. Isso é legal, porque também abre espaço, é mais democrático, mas também vem a coisa ruim junto, vem coisas que não devem, inclusive há sites aí que estão sendo processados. O fake news foi um negócio terrível no Brasil ultimamente, ainda é, mas é o mal do progresso, da relação tecnológica. Então, você tem que saber que eles não precisam mais daquelas informações de antigamente que levavam para a gente lá na Jovem Pan, para qualquer outro lugar. Ó, se anuncia que nós vamos nos encontrar. Hoje eles marcam tudo pela internet, inclusive as brigas. O que só chama atenção é que está tudo divulgado e às vezes a polícia faz de conta que não sabe. Pô, teve uma briga, não sabe. E domingo é um jogo explosivo, embora seja torcida única, pelo que eu saiba. Agora, é um campeonato à parte. O Corinthians está mal no campeonato. O seu Vanderlei Luxemburgo ontem disse que não aceita dizer que, não exatamente com essas palavras, porque o sistema defensivo dele falhou, ele acha que não, tomou 3 gols. Tomou 3 gols, só isso. Mas tudo bem, e tem tomado gols. Agora, Mas ele chegou o agora. Cássio fez quanta defesa? Quanto é defesa? Quanto é defesa? Não, quanto mais defesa ele faz, é porque pior tá. Claro. Não, ele tem razão numa coisa. A parte defensiva não é só a defesa, é o time todo. Mas a parte defensiva dele não está funcionando. Inclusive, a bola está entrando. Não Agora, está funcionando o time todo. sim, com certeza. Agora, é o tal negócio. Ele é o menos culpado disso. Por enquanto. Por enquanto. Agora, não, ele é uma peça que apareceu na brincadeira. Mas, a peça reciclada que foi colocada lá agora. Vamos agora, lá. Serote. Luan, quem contratou, cadê? Onde está? Paulinho, quem contratou, tá lá, cadê? Onde está? Renato Augusto, quem contratou, está lá, onde está? Então, tudo isso. O William.
Presidente. O William, cadê? Tá lá, aquele que é o próprio Maicon aí, que, na minha opinião, com todo Presidente. respeito Não ao jogou Maicon. nada. Não jogou nada. Maicon, você foi bom jogador, eu convivi com você, gosto de você, sei que Boa você é um cara gente. de bom coração e boa gente, mas hoje você está mostrando um futebol de fugitivo de guerra. É trauma de guerra, é trauma de guerra. Não está Teve aquele conseguindo lá que jogar. jogou no Santos Júnior, alguma coisa também. Um Quem fraco, contratou? fraquíssimo, fraquíssimo. Agora, O Boleta aí que trouxeram Barleta. do São Bernardo, Mas coitado. esse fez um bom Tá campeonato, Seródio? tentando, cara, mas não adianta. Nessa hora, você precisa colocar em campo aquilo que você tem de melhor. E o que você tem de melhor tá tudo no estaleiro. Não, e um estaleiro é envelhecido, né, Seródio? Agora, o que eu queria dizer é o seguinte: mesmo com tudo isso que você falou e com toda a razão que você tem, realmente falou com propriedade, não dá para descartar nenhuma vitória do Corinthians. É clássico regional, Sim, amigo. lógico. Tem uma rivalidade muito grande. O jogador do Corinthians sabe que nesse jogo ele pode apagar tudo que foi feito de ruim até agora. Eu vou contar. O Corinthians só não está na zona do rebaixamento, Seródio, sabe por quê? Porque tem menos cartões amarelos que o Cuiabá. Pode uma coisa dessa? Existia um presidente no Corinthians que ficou sabendo que o presidente do São Paulo ia dar X de bicho no O clássico. Bernal era o presidente de São Paulo. Aí o presidente do Corinthians foi lá no vestiário do Corinthians, prometeu 3 vezes mais. Quanto foi o jogo? Ok? Graças à vontade dos dois, só empatado. Mas mantém o Mas, tabu. para vocês entenderem, não, naquela época não era tabu, o jogo era no Ainda não. Morumbi. Então, o que acontece? Pra vocês entenderem os bastidores disso. O Juvenal entregou um cavalo, ele deu um bicho de verdade Cavalar. para um jogador de futebol. Para vocês entenderem a importância que tem institucionalmente o resultado de um clássico para essas duas equipes. Não precisa de vir nego de fora. Um prometer que paga balada, outro prometer que acende vela. Não adianta. Aliás, nem vai ter interferência nenhuma. Não vai interferir em nada. Todo jogador do Corinthians hoje está pensando da mesma forma. Temos que ganhar o clássico, não podemos perder pelo menos o clássico, vamos manter o tabu. Justamente porque há também a cobrança interior, eu acho. Isso é uma rivalidade, Quartarolo, que não tem, Claro. ninguém tem direito de ir para a arquibancada e gritar ou joga por amor ou joga por terror. Vai se ferrar, né? Até porque os jogadores em campo não vão olhar para a arquibancada e torce por amor ou torce por terror. Não tem essa. Agora, o São Paulo está no momento melhor? Tá. Pode quebrar o tabu? Pode. Há controvérsias. Não, mas tá no o clima melhor. está melhor, Seródio, o clima. O clima está melhor. O técnico que chegou no São Paulo há pouco tempo já conseguiu fazer mais do que o Vanderlei fez até agora. Sim, até aí tudo bem, eu concordo. Mas a questão é que time por time, o time de São Paulo é pior. Não acho, não. O Corinthians está devendo muito. O time do São Paulo, o time do Corinthians é envelhecido. Eu acho que contrataram para trabalhar no Museu do Futebol do Corinthians, lá no Parque São Jorge. Com todos eles de totem, assim, ó. Campeão. Virou casa de repouso, Seródio. Já no São Paulo, o desastre também acontece faz tempo e ali ninguém vai para o museu, né? E outro, o Corinthians, o departamento médico, tem que contratar um geriatra, né? Difícil a coisa lá. O departamento médico de São Paulo, por outro lado, não funciona também, está muito complicado lá. 2 times que foram exemplo em várias coisas no passado recente, que hoje são mau exemplo em muita coisa. Departamento médico dos dois já foram exemplo e não são mais. A administração dos dois já foram exemplo e não são mais. O elenco dos dois já foram exemplos, não são mais. Tem muita coisa que já foram e deixaram de ser. E piorou dentro e fora do campo, hein? Piorou dentro e fora do campo. Infelizmente. Infelizmente. Conheço e eu gosto dos dois. Mais do São Paulo, né, Seródio? Eu sou São Paulino, nasci sendo São Paulino. Mas desde que nasci, convivo com o Corinthians. Você não é flamenguista? Também. Flamengo é uma paixão que eu tenho. Eu fui para o Rio de Janeiro e me apaixonei pelo Flamengo. Qual o problema? Mas eu sou São Paulino de nascimento e corintiano por tudo que eu já passei no futebol. Minha vida toda foi trabalhando no Corinthians. Exato. É um grande time, né? Você acha que eu não gosto do Corinthians? Eu adoro o Corinthians.
Não, e todo mundo que trabalha com futebol tem um respeito muito grande por Corinthians, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Santos, Fluminense, Eu não porque sou esses idiota, times é que têm eu não feito torço grandes contra os momentos. outros, eu torço a favor do meu futebol. Eu amo futebol, como dizia lá o nosso João Guilherme, grande João João Guilherme. Guilherme. João Guilherme, um beijo para você. Eu te amo futebol é a melhor frase que você poderia ter inventado na vida. E eu sou Verdade. assim, eu amo futebol. Ele agora está na Paramount, né? Grande Mas, narrador. sei Bom, lá. se você quer saber quem vai apitar, é o Bruno Arleu de Araújo. Da FIFA Rio de Janeiro é ruim. É ruim. Mas tudo bem, vamos em frente, vai. E o Wagner Reuei será o homem do VAR, que é outro complicadíssimo. Tomara que os times façam um grande jogo. Tomara. É difícil acreditar num grande jogo pelos dois times que existem hoje. Mas são duas instituições muito importantes no futebol. Eu torço para que o jogo seja bom. Mas alerto você, que não é de facção organizada. Torça, Você que é faça a sua torcedor parte. só. É. E não se meta nessa história. A rivalidade e a história dos dois clubes são muito mais importantes do que esse efeito ameaça Dos dois lados, né? Vai tomar. dos dois lados, hein? Que Um coisa. ameaça com terror, outro ameaça com balada. Eu não consigo entender. É, nem eu, Olha nem eu. onde chegamos. A que ponto chegamos, hein, Serote? A que ponto chegamos? E vocês podem ter certeza que nenhum jogador de futebol vai entrar lá para perder esse jogo. A não ser, lógico, que eu tenha apostado contra si próprio nessas casas de aposta. É, tá difícil. Mas hoje é possível tudo. Mas ninguém vai querer perder esse jogo. Tomara que seja um grande jogo, tomara que tudo dê certo, tomara que esses ameaçadores não cumpram as ameaças e que o futebol sobreviva. A paixão do futebol é sempre maior do que a esperteza de alguns espertalhões. Quartarão. Gente, um abraço a vocês, que vocês tenham um ótimo final de semana. Se você já está inscrito no canal, a gente agradece eternamente, de coração. Se você ainda não é inscrito, vai lá, clica, clica, clica. Estamos nos aproximando de 1000. A partir daí vem uma nova etapa aqui no YouTube. A gente agradece a você. Esparrame o programa por aí, para os vizinhos, para os amigos, para todo mundo. Um abraço, Seródio. Bom fim de semana para você também. Um beijo para todos vocês. Até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.